Nessa videoaula nós falaremos sobre o gráfico das funções trigonométricas. Eu vou iniciar então pela função seno. Nós denominamos de função seno a toda função que tem domínio no conjunto dos números reais e contradomínio no conjunto dos números reais, tal que f de x corresponda ao seno de um arco x. Então, para que a gente explore a parte referente ao gráfico dessa função, eu vou tomar então aqui um plano cartesiano. Esse plano cartesiano ele vai ter o eixo y variando de -1 até 1 apenas, porque nós sabemos que o seno de um arco varia apenas de -1 até 1. E eu vou tomar o eixo x, nele a gente vai então marcar os arcos em radiano. E aí você percebe que a escala que eu adotei no eixo x, ela vai de π sobre 2 em π sobre 2. Então você tem aí o zero radiano, à nossa direita π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π radiano, e à nossa esquerda, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π radiano. Eu vou então marcar aqui alguns pontos correspondentes ao seno dos ângulos notáveis, e logo em seguida, quando eu tiver todos os pontos marcados, é só a gente ligar esses pontos. Vou começar pelo seno do zero, né? Nós sabemos que o seno de zero radiano é zero. Desse modo, a gente vai ter um ponto na origem do plano cartesiano. Nós sabemos que o seno de 90 graus, que é o seno de π sobre 2 radiano, é 1. Então, a gente já marca um ponto lá em cima. Logo em seguida, nós sabemos que o seno de 180 graus, que é π radiano, é 0. Continuando, a gente vai saber que o seno de 3π sobre 2 radiano, que é o seno aí de 270 graus, é -1. E logo em seguida, o seno de 2π radiano, que é o seno de 360 graus, é 0. Então, à nossa direita, nós já temos aí uma parte do gráfico da função seno. Você já pode observar que esse gráfico ele vai ser em formato de curva, porque você não tem aí uma linha reta, por exemplo, entre eles. Agora, basta que eu marque a parte referente ao gráfico do lado esquerdo, que a gente vai ter, então, todo o gráfico construído. Quando eu chegar, por exemplo, em menos π sobre 2, é menos 90 graus, que equivale, no caso, a 270 graus. Nós sabemos que o seno desse arco é -1. Menos π radiano é menos 180 graus, que equivale a 180 graus positivo, cujo seno é 0. Menos 3π sobre 2 é, na verdade, menos 290 graus, que equivale, na verdade, a 90 graus positivo, cujo seno é 1. Então, nós temos um ponto lá em cima. E para a gente finalizar, menos 2π, na verdade, é menos 360 graus, ou seja, 0 grau. O seno de 0 é 0. Bem, nós já temos aí os pontos, né, que vão compor o gráfico da função seno. Eu ligo todos esses pontos com uma curva, como vocês podem observar. Essa curva que passa por todos esses pontos e que vai compor o gráfico da função seno, ela é chamada de senoide. Observem que é um gráfico em formato de onda, onde o menor valor desse gráfico é -1 e o maior valor é 1. Isso porque a função seno é uma função limitada, nós já sabemos disso. Além disso, observem que esse gráfico vai cortar o eixo y na origem. Então percebam que o gráfico da função seno ele passa pela origem. Dando continuidade, eu vou falar então agora sobre o gráfico da função cosseno. E é uma coisa bem parecida com o gráfico da função seno. Eu vou considerar então a função também real, né? Função f de x igual ao cosseno de x. A partir dessa função, a gente vai então tomar um plano cartesiano idêntico ao que a gente tomou no caso anterior, no caso da função seno, e a estratégia vai ser a mesma. A gente vai então marcar os principais pontos notáveis e em seguida ligar esses pontos notáveis. Vamos então começar que o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 radiano é 0 e o cosseno de π radiano é -1. Em seguida, o cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o cosseno de 2π é 1. Para o lado negativo, o cosseno de menos π sobre 2 é 0, o cosseno de menos π é -1, o cosseno de menos 3π sobre 2 é 0 e para finalizar o cosseno de menos 2π é 1.
Tendo todos os pontos notáveis, vou ligar todos esses pontos por meio de uma curva, essa curva que a gente observa aparecendo aí na tela. Tal curva é chamada de cossenoide, então o gráfico da função cosseno recebe o nome de cossenoide. Observem que é uma curva também em formato de onda, bem parecido, né, com o gráfico da função seno, mas que tem algumas diferenças. A principal diferença que você pode observar é com relação a onde ela corta o eixo y. Lá no gráfico da função seno, ele corta o eixo y no zero. Aqui, quando eu estou no gráfico da função cosseno, ele corta o eixo y no 1. Então, essa é a principal diferença, né, que a gente pode destacar entre o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno. Repetindo, né? Gráfico da função seno corta o eixo y no zero, gráfico da função cosseno corta o eixo y no 1. E aí observe uma semelhança, né? A função cosseno também é uma função limitada e ela varia de -1 até 1. Para a gente encerrar então essa parte referente ao estudo dos gráficos, vamos então falar sobre o gráfico da função tangente. Então, inicialmente eu vou definir o que é uma função tangente. Nós denominamos de função tangente a toda função da forma f de x igual a tangente de um arco x, onde esse arco x pertence ao conjunto dos números reais, retirados os arcos da forma π/2 mais kπ, onde esse k pertence aos inteiros. Bem, por que há necessidade de retirar os arcos da forma π/2 mais kπ? Porque nós sabemos que não existe a tangente de π/2, nem existe a tangente de 3π/2, nem de seus arcos côncavos. Então, na verdade, na hora que eu retiro os arcos da forma π/2 mais kπ, eu estou retirando os arcos de π/2, o arco de 3π/2 radiano, bem como eu estou retirando os arcos que são côncavos a π/2 e a 3π/2 radiano. A estratégia que eu vou adotar para construir o gráfico dessa função é idêntica à anterior. Eu vou então aqui inicialmente tomar esse plano cartesiano, onde eu tirei a escala no eixo y, porque nós sabemos que a tangente de um arco ela varia de menos infinito até mais infinito. Então, desse modo, não há necessidade de colocar escala no eixo y, porque a função tangente não é limitada. Vou então marcar alguns pontos. A gente pode observar, por exemplo, que a tangente de 0 radiano é 0. Isso quer dizer que o eixo das tangentes ele vai passar, na verdade, o gráfico das tangentes vai passar pela origem. Podemos observar que a tangente de π/2 e a tangente menos π/2 não existem. Desse modo, a gente vai ter um gráfico que não vai cortar esses dois pontilhados que eu fiz aí, essas duas retas verticais pontilhadas. Para a gente, então, construir esse gráfico, vamos lembrar que no quarto quadrante a tangente é negativa e que no primeiro quadrante a tangente é positiva. Então, você vai pegar uma curva vindo lá desde o menos infinito, passando pela origem e indo até o mais infinito. Essa curva ela vai compor então o que a gente conhece como o gráfico da função tangente. Bem, colocamos aí já um pedaço, a partir daí é só a gente construindo os demais pedaços de forma equivalente. Nós sabemos que não existe a tangente de 3π/2, nós sabemos que a tangente de π radiano é 0, então já marca aí a tangente de π é 0. Como a tangente de 3π/2 não existe, a gente já faz esse pontilhado na vertical. E aí você vai ter novamente uma curva bem parecida com a anterior, onde nós vamos ter aí os valores vindo desde menos infinito, cortando o eixo x aí no π radiano e indo até mais infinito. Dando continuidade, a tangente de 2π é 0, e aí nós podemos complementar o gráfico aí do nosso lado direito com um pedaço idêntico, né, do mesmo jeito dos pedaços anteriores. Para o lado esquerdo, a gente vai fazer um procedimento análogo. Vamos lembrar que a tangente menos π é 0. Vamos lembrar que a tangente menos 3π/2 não existe. Então, a gente vai ter aí uma assíntota vertical. E aí você vai considerar, né, um gráfico de mesmo formato que os anteriores, nesse quadrante ou nesses quadrantes que a gente está falando aí de menos 3π/2 a menos π/2 radiano. Para finalizar, a tangente menos 2π é 0. E aí, novamente, eu vou complementar o gráfico aqui com um pedaço idêntico aos anteriores. Esse é o gráfico da função tangente. Ele é conhecido como tangentoide.
E aí a gente pode observar que ele tem um formato bem característico, né? Um formato aí de umas cobrinhas ou de uns S, como vocês preferirem. Dá para a gente observar, por exemplo, o fato de que a tangente ela é uma função ilimitada, então o gráfico vai variar de menos infinito até mais infinito, e aí percebam que esse gráfico não vai cortar esses pontilhados na vertical, que representam exatamente a tangente dos arcos π sobre 2, 3π sobre 2 e de seus arcos côncavos, porque nós sabemos que a tangente desses arcos não vai existir. Bem, dessa forma, né, a gente finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre os gráficos das funções trigonométricas.